Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Os que estão aqui, os que estão em casa acompanhando a gente tanto pelo Facebook quanto pelo Instagram. Hoje é dia 11 de setembro de 2023. Nós somos do Grupo Espírita Fraternal Recomeço. Estamos aqui em São Bernardo do Campo. Vamos para os nossos recados. Primeiro de tudo, gente, desligar o celular ou colocar no modo avião, no mudo, para que não fique, ele fica dando notificação, fica fazendo barulho e atrapalha, a energia da casa. Vamos para os outros recados agora. Silêncio é prece, a gente sempre fala sobre isso aqui. Então, a partir do momento que a gente chega na casa espírita e a gente senta aqui na assistência, nós tarefeiros, que nós viemos trabalhar, a gente já se conecta com a energia da casa, porque a gente já começa a receber tudo aquilo que a gente precisa, Quando a gente chega, eles sabem do que nós precisamos. Então, a gente começa a receber. E estar em silêncio, se conectar com o Mestre Jesus, com Deus, e com a energia da casa, ajuda depois no passe, no tratamento que a gente vem receber aqui. Vamos agora falar das doações. Aceitamos as doações de lã para confeccionar os quadradinhos do amor, para fazer colcha, cachecol, para doar para as mães carentes e para os idosos. Aceitamos também doação de alimentos não perecíveis. Existe uma lista lá dos alimentos que podem ser doados, porque com esses alimentos a gente monta cestas básicas para auxiliar as famílias que estão necessitadas. Hoje a gente auxilia em torno de 20 famílias, que recebem a nossa ajuda, e nós somos gratos pela ajuda de vocês, porque não fosse isso, nós não conseguiríamos fazer esse trabalho. Aceitamos doações para o nosso bazar também, roupas e calçados, desde que estejam em boas condições de uso e limpos, e aparelhos eletroeletrônicos em funcionamento. Outro recado, o Evangelho no Lar. Toda semana a gente fala aqui, tanto de segunda quanto de quarta-feira, sobre a importância do Evangelho no Lar. Ele ajuda a manter o equilíbrio dentro da nossa casa, ajuda a levar, a trazer para dentro do nosso lar tudo aquilo que a gente recebe aqui. Então é muito importante que a gente estabeleça aí uma vez por semana, são 20 minutinhos, no máximo meia hora, em que você se conecta ali com o Mestre dentro da tua casa e traz a mensagem dele para a tua família. Tem um roteiro para fazer esse evangelho, tem na secretaria, e ele faz parte também das novas edições do Evangelho segundo o Espiritismo. Ela já vem com o roteiro do Evangelho no Lar para auxiliar quem queira fazer. E qualquer dúvida também é só perguntar para qualquer um de nós tarefeiros, que a gente auxilia vocês nessa tarefa para ser feita em casa. Outro recado importante, nós temos os grupos de estudo, do Pentateuco Espírita. Esse ano as turmas, o ano está finalizando, mas ano que vem, Vanice, abrem novas turmas. A gente já pode dar o nome lá na secretaria para as novas turmas. Então, quem quiser conhecer mais, quiser estudar conosco, todos estão convidados. Será um imenso prazer recebê-los aqui para fazer os estudos. Hoje a palestra é com a Vanice. O tema da palestra é Fecha a Porta para o Mal. E antes de que ela profira a palestra para nós, vamos fazer aí a nossa vibração de cura para receber as palavras da Vanice. Que Jesus e suas falanges de espíritos de luz visitem os lares de todos os doentes neste momento, levando energias curativas e bálsamos de paz e de amor. Que todos que enfrentam o câncer, a depressão e demais doenças do corpo físico e espiritual busquem em Deus, que habita o próprio ser, a força para continuar a lutar. Que as dores que puderem ser amenizadas, sejam amenizadas. Que as feridas que puderem ser cicatrizadas, sejam cicatrizadas. Que as doenças que puderem ser curadas, sejam curadas. Que toda doença traga aos que sofrem o aprendizado espiritual. Que todos que sofrem compreendam que a vida sempre sabe o que faz e que busquem em Jesus o amparo, o consolo e a paz. Que o Mestre Jesus envolva a todos com sua luz
inspirando-lhes coragem, resignação e fé, que a espiritualidade maior derrame uma chuva de energias curativas sobre os lares dos doentes e sobre todos os leitos hospitalares. Que assim seja, graças a Deus. Planície. Boa noite. Com alegria, com paz no coração, que tenhamos uma noite de muita luz, que possamos nos alimentar o nosso espírito esta noite, com as palavras de sabedoria que vamos ouvir, não minhas, tá? Do livrinho aqui, né? Os ensinamentos do Cristo, dos mestres de luz, que possamos nos conectar a essas consciências amorosas e nos preencher daquilo que o nosso espírito está pedindo, né? Então hoje a gente vai fazer um capítulo do livrinho Minutos com Chico Xavier. É um outro livro bem bacana, que traz muitos temas do nosso dia a dia, para que possamos fazer as nossas reflexões. Na maioria nós já sabemos, né? Porque a gente sempre sabe a técnica, né? Mas na prática, quem é que para pensar sobre algumas coisas que eles vêm aqui nos falar, né? Dificilmente a gente para fazer uma boa meditação sobre as nossas atitudes, sobre os nossos pensamentos, e esses livrinhos aqui vêm nos ajudar, né, com temas bem simples do nosso dia a dia. Então o tema de hoje é feche a porta para o mal. Então Bezerra de Menezes já faz aqui começa dizendo assim: diante de quaisquer transes da vida, tudo venceremos se nos dispusermos a esquecer o mal, crer no bem e servir com amor. O mal não vem de Deus, por isso Deus não pune nem castiga. O mal vem do homem que não respeita as leis divinas. Então vamos começar lá do comecinho, né? A grande força criadora, universal, que chamamos de Deus, tudo cria, né? Ela é a grande fonte de todas as coisas existentes, de todos os seres viventes que existem. Deus é o grande criador. E na sua criação, a base é o amor, porque Deus é o puro amor, é a pura sabedoria. E por ser assim, tudo está em perfeita harmonia no universo. Tudo está exatamente como tem que estar. Tudo está certo. Tudo é perfeição. Não é assim que nós aprendemos? Então não seria possível essa grande força criar o mal. Porque o que é o mal? O mal são os nossos desequilíbrios que geram os nossos sofrimentos. Se Deus é sabedoria e perfeição, como Ele poderia criar o mal? Para nos testar? Ou seria para nos punir, mas como Ele é amor absoluto, Ele não vai nos punir dessa forma. Não é desta forma que Ele vai nos punir, não é mesmo? Então o mal são os nossos desequilíbrios, não é criação divina. Somos nós que geramos o mal em nossas vidas, somos nós que geramos o sofrimento, pelas nossas imperfeições, porque ainda estamos no processo de iluminação,
ainda estamos no caminho. Então somos imperfeitos. O nosso egoísmo, a nossa ignorância, tudo isso é que cria o mal, que gera o mal. O mal não tem existência verdadeira. Na verdade, ele não existe. Nós o sentimos através do sofrimento. O mal que entrou em nossas vidas encontrou a porta aberta de nosso descompromisso com o Evangelho. Então, está vendo por onde que o mal entra? Pela nossa desatenção. Porque nós não observamos aquilo que estamos fazendo com verdade, com sabedoria, com entendimento. Né? Quando ele fala Evangelho aqui, ele não está falando somente do Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho de Jesus. Né? O Evangelho de Jesus significa todo o ensinamento de Jesus, que é falado em quase todas as religiões. Né? Quando se fala aqui de Evangelho de Jesus, não estamos falando de religião, estamos falando de palavra de luz, de ensinamento, de sabedoria. E nós ainda somos muito preguiçosos, somos muito desatentos com relação ao Evangelho do Cristo. Nós nem entendemos muito bem ainda, né, os seus ensinamentos, quanto mais praticar, que dá mais trabalho ainda do que estudar, né? Então, como somos desatentos, o mal achou uma porta aberta. Muitas vezes somos mais obedientes às leis de trânsito do que às leis de Deus. Alguém tem dúvidas disso? E olha como nós ainda somos cabeça dura, coração duro, ignorantes demais, né? Porque no trânsito existem tantas leis, tantas regras, e nós todos os dias achamos uma maneira de burlar estas leis. A gente pensa assim, nossa, não tem ninguém vendo, vou passar desse farol fechado. Eu vou correr um pouquinho mais porque eu estou com pressa, mas não tem polícia aqui nesse trecho. É assim que a gente age, né? Onde que está a nossa honestidade? Mesmo que não tenha nenhum ser humano vigiando ali, nós estamos desrespeitando as leis. E não é assim que a gente faz com as leis divinas? Ah, não tem ninguém olhando, né? Eu estou sozinho aqui nesse ambiente, então ninguém vai ver o que eu estou fazendo de errado. Ninguém vai descobrir o que eu estou fazendo. As leis divinas, elas são leis naturais. Ninguém criou, nenhum homem, nenhum ser criou as leis de Deus, né? No livro, o Livro dos Espíritos, tem um capítulo dedicado somente às leis, falando sobre as leis naturais, as leis de Deus. São leis, como diz o nome, naturais, porque como Deus criou tudo com muita perfeição e harmonia, essa harmonia gera leis, né? São leis naturais da nossa vida. Lei do trabalho, lei do progresso, lei de amor. São leis naturais. Conhecendo ou não, gostando ou não, elas estão presentes em nossas vidas. E quanto mais nós burlamos essas leis, quanto menos nós nos encaixamos e cumprimos essas leis, mais nós abrimos as portas para o mal. O mal em forma de sofrimento na nossa vida, né? E todos nós encarnados sofremos em algum nível, em algum momento da vida. Todos nós. Quando compramos um eletrodoméstico, devemos seguir as instruções do fabricante para o bom uso do aparelho. Da mesma forma,
precisamos seguir as instruções do nosso Criador para alcançarmos a felicidade que tanto almejamos, né? Então, não parece muito simples? Assim como a gente lê lá o manual, né, de algo que a gente comprou para poder usar corretamente e não danificar, nós deveríamos fazer com a nossa vida. Não importa se nós conhecemos ou não as leis, a vida naturalmente nos mostra o que é certo e o que é errado. Essas leis, elas já estão dentro de nós, porque nós não nascemos hoje, nós não nascemos ontem, né? A nossa essência espiritual já é antiga. E estas leis estão impressas nessa consciência que somos nós. Por isso que desde pequeno nós sabemos, nós temos uma intuição do que é certo e do que é errado. O que me prejudica não é bom, então é errado. O que me faz bem é bom, o que eu faço e contribui para a felicidade do outro também é bom. Nós temos um sentimento, é através desse sentimento que nós conseguimos definir o que é certo e o que é errado. Então a própria vida vai nos trazendo, né? Então não existe a desculpa, eu não tenho o livro dos espíritos, então eu não conheço as leis naturais, as leis de Deus. Não existe essa desculpa, né? A própria vida vai nos informando sobre as leis. Bezerra de Menezes traça um excelente roteiro para a libertação dos problemas que criamos para nós próprios. Então ele diz aqui: esquecer o mal significa fazer uma faxina nas lembranças amargas de toda a negatividade que permitimos entrar em nossa vida. Varrer mágoas, culpas, melindres e traumas para bem longe de nosso caminho. É exatamente o que estava sendo falado até agora pelo Aidar, né? O perdão, os bons sentimentos, né? Quando nós cultuamos isso, nós tiramos a negatividade de nós, nós afastamos o mal da nossa vida, afastamos o sofrimento. Além de esquecer o mal, precisamos crer no bem, porque é aquela história, não basta nós não fazermos o mal, né? Porque a gente pensa assim, nossa, eu sou uma pessoa boa, porque eu não roubo, nunca matei ninguém, não é assim que a gente pensa? Mas não basta isso, é preciso praticar o bem, é preciso entender o que o outro significa na minha vida, independente de consanguinidade, né? Independente de família, porque muitas vezes nós também achamos que somente os nossos entes familiares que precisam ser preservados e amados por nós, mas nós fazemos parte de uma grande família universal, né? Nós não viemos de uma única fonte, de um único pai, de um único criador. Então nós fazemos parte de uma família universal e nós precisamos despertar para essa realidade. Quando nós enxergarmos o outro, o desconhecido, como nós mesmos, como alguém que faz parte de mim, vai ficar muito mais fácil de perdoar, né? Porque é tão difícil o perdão. Em todas as lições quase nós temos, né, a lição do perdão, e não é fácil perdoar, mas este é um processo bem interessante, né, de despertar para enxergar no outro eu mesmo. Quando eu conseguir tratar o outro como eu quero ser tratado, quando eu conseguir sentir pelo outro aquilo que eu sinto por mim e pelos meus familiares mais próximos, vai ficar bem mais fácil de perdoar. Crer na sua vitória
crer na sua cura, na saúde, na prosperidade, na harmonia familiar, acreditar na felicidade. E toda essa crença positiva se conquista quando nos dispomos a servir com amor, ser um servidor no lar, no trabalho, na comunidade. Ser um servidor não quer dizer que a gente precisa sair todos os dias para a rua, fazendo doação, acolhendo. Isso é importante, não podemos deixar de fazer. Mas aqui ele fala ser servidor no lar, no trabalho, na comunidade, é no nosso dia a dia, nas nossas tarefas diárias. Sermos gentis com o outro, colaborar, né, em todas as nossas atividades diárias. Seja dentro de casa, colaborar sempre, seja no nosso trabalho, seja com o nosso vizinho, seja com as nossas amizades, enfim. Em tudo aquilo que nós fazemos, nós devemos colocar um pouco de gentileza, de amorosidade, né? Quando servimos amorosamente, nossos gestos ficam impregnados de uma energia tal que não há portas que não se abram para o nosso progresso moral e espiritual. Este texto ele foi baseado num outro livrinho do Chico Xavier, que fala especialmente da obsessão, né? O Aidar até já deu uma palhinha aqui. Quando a gente fala vamos fechar as portas para o mal, a gente precisa reconstruir a nossa postura interna, né? Quando a gente fala de reforma íntima, por exemplo, é o ponto alto para afastar o mal, né? Porque nosso corpo material é energia condensada. O nosso espírito é energia. E energia não é algo estático. Tudo que é energia é algo vibrante. Então nós somos seres que vibramos. Vibramos o tempo todo. Se a nossa vibração estiver no foco negativo, como ele disse até agora, nós vamos atingir frequências negativas e vamos atrair tudo aquilo que é negativo para nós. Quando nós falamos de obsessão, é muito sério, né? É um tema bastante sério e muito propício para a gente estar falando aqui, porque o que nós buscamos aqui numa casa espírita? Cura, né? Seja uma cura física, seja uma cura espiritual, emocional, né? Todos nós buscamos curas nos nossos relacionamentos. Então tudo nós buscamos cura. E nós fazemos a nossa cura aqui através da fluidificação, da terapia de passes, que é nada mais do que manipulação energética, né? Nós somos energia, então manipulamos energia. Para quê? O que o passe faz com a gente? Faz uma limpeza no nosso campo eletromagnético, que é a nossa aura, né? Momentaneamente. Dá aquele equilíbrio, dá aquela paz, dá aquela leveza. Porque literalmente são retirados lixos energéticos da nossa aura. Mas quando nós saímos do passe, os nossos pensamentos estão como? Por quanto tempo nós conseguimos manter esta serenidade que nós sentimos aqui? Nem sempre por muito tempo, né? Não é muito fácil, porque a gente sai ali, né? Às vezes cai um toró, começa a chover, às vezes o carro quebrou, às vezes alguém me empurrou, alguém pisou no meu pé, então os nossos pensamentos começam a declinar, né? E o que acontece? Nós sujamos novamente o nosso campo eletromagnético. E quando nós estamos assim, com toda essa negatividade, nós atraímos obsessão. Vamos falar um pouco dos obsessores. Não são monstros,
não são demônios, são seres iguaizinhos a nós. Quando nós desencarnarmos, poderemos nos tornar obsessores também, né? Então são nossos irmãos que estão doentes, desequilibrados emocionalmente, porque este nosso campo emocional, esse corpo emocional que nós temos, nós carregamos conosco. Nós só vamos deixar o corpo físico, né? Mas o corpo emocional, o corpo mental vai com a gente. E se ele é negativo hoje, ele vai continuar negativo do lado de lá. E aí, do lado de lá, as nossas emoções se intensificam, porque nós não temos o corpo físico. E quando essas emoções se intensificam, nós podemos nos desequilibrar. Se o nosso pensamento tiver um padrão negativo, nós vamos nos desequilibrar, enlouquecer mesmo. E aí nós podemos nos tornar obsessores. E os obsessores que existem hoje não são diferentes disso, são exatamente isso e precisam ser tratados. Agora, como que acontece para nós termos os nossos próprios obsessores? Porque todos nós temos, em algum grau, obsessão. Por isso que nós tratamos aqui na casa. É isso que nós tratamos, né? Nós precisamos desfazer essas desobsessões. Só que para isso, como ele disse aqui no texto, nós precisamos ter uma postura diferente do que nós temos hoje. Se nós estamos doentes, se nós estamos tendo dificuldades na nossa vida, nós precisamos mudar essa postura interna. É a famosa reforma íntima, que não tem fim. Quando você curar a sua doença física, não pense que você já fez a sua reforma íntima. A reforma íntima é um processo até o último dia da nossa existência aqui, e continuará do lado de lá, né? Porque é a nossa lapidação, é o nosso enquadramento nas leis divinas. As leis divinas não existem só para nós encarnados. As leis divinas existem universalmente, em todos os tempos, em todas as dimensões. Então, nós sempre estaremos precisando dar continuidade a essa reforma. Limpar o nosso coração, purificar o nosso coração, ter uma nova postura. Porque quanto mais negatividade nós acumulamos, mais nós vamos atrair obsessores, encarnados e desencarnados. Nós sofremos influenciação espiritual o tempo todo. E não é só de desencarnado, porque nós encarnados somos espíritos. Então nós influenciamos outras pessoas e também somos influenciados. Então é nesse ponto que nós precisamos nos fortalecer. Primeira coisa, buscar conhecimento, fazer leituras, né, sobre o que é a obsessão. Leiam o Livro dos Espíritos, que tem muita informação. Então, primeira coisa, buscar o conhecimento. O que é? Como funciona? Segunda coisa, buscar autoconhecimento. Porque se eu não me conheço, eu não sei o que está acontecendo. Os desencarnados nos conhecem melhor do que a nós mesmos, porque sem o limite do corpo físico, eles conseguem nos mapear. Eles sabem o que nós estamos pensando e o que nós estamos sentindo. E é por aí que eles nos acessam, porque a obsessão é feita através dos nossos defeitos, através das nossas limitações. O nosso ponto fraco, eles começam a nos seguir, eles começam a nos estudar, a nos observar. E quando ele detecta o nosso ponto fraco, é por ali que ele vai
nos influenciar através dos pensamentos, através de sensações, mas principalmente através do pensamento. Por isso que a gente fala tanto, orai e vigiai. Não é vigiar o vizinho, é vigiar a nós mesmos. Por que eu estou tendo pensamentos diferentes? Por que eu estou tendo mudanças de humor muito drásticas? Hoje eu estou feliz, amanhã eu estou com raiva. A pessoa não pode olhar para mim, que eu já quero saber por que ela está olhando. E isso acontece com todos nós, né? Aquela tristeza que você não sabe de onde está vindo, pode ser uma influenciação. Então, por isso que nós precisamos nos conhecer. Aí você está sentindo, você está sentindo uma tristeza. Mas não aconteceu nada tão relevante para que eu ficasse assim. Vamos observar. Aí volte alguns dias atrás. Como que eu estava me sentindo? O que aconteceu? Porque se você não conseguir responder essas perguntas com lógica, você pode estar sob uma influência espiritual. Então, por isso que é muito importante o autoconhecimento. A vigilância constante, né? A gente vem aqui ao centro, a gente busca tratamento e nós saímos realmente mais leves, porque a equipe espiritual trabalha somente com amor. Então eles não estão nos julgando, eles não estão aqui falando assim, esse merece, aquele não merece. Não, cada um de nós temos o nosso merecimento, temos os nossos méritos, a depender das nossas atitudes no dia a dia, né? Se eu já estou me enquadrando aqui nessa lição, onde ele diz que eu preciso pensar coisas boas, perdoar, tirar as mágoas, o ressentimento, se eu todos os dias tento fazer algo diferente nesse sentido, buscando ser melhor, provavelmente eu vou ter merecimento. Então, quando eu chego aqui buscando uma cura, buscando um tratamento, é automático. Eles não precisam me analisar. As energias, eu vou atrair as boas energias. Eu vou atrair os bons fluidos. Eu vou absorver as boas energias que vão me auxiliar na minha cura, né? Não existe milagre. Ninguém vai chegar a um lugar e ser curado por outro alguém. Toda cura é de dentro para fora. O tratamento que a gente recebe, tanto dos médicos, quanto tratamentos alternativos, tanto tratamentos espirituais, eles vão nos favorecer, eles vão nos auxiliar, mas a verdadeira cura depende somente de nós, da nossa postura interna, da nossa humildade, do nosso despertar como seres de luz, porque todos nós somos seres de luz, somos filhos da luz, né? Desta grande força criadora, como eu disse, que é amor e sabedoria. Nós somos partículas desta grande força. Então a luz está em nós, nós somos a própria luz. Nós somos capazes de nos curar de qualquer doença, mas nós precisamos ser mais fortes. Nós precisamos acreditar no bem. Ele disse aqui, né? Teve um trecho aqui que ele falou, nós precisamos esquecer o mal, né? Esquecer o mal é no sentido de ter uma nova postura. Mas precisamos crer no bem, crer na vitória, crer na cura, crer na saúde, na prosperidade, na harmonia familiar, acreditar na felicidade. Então tudo é de dentro para fora, tudo aquilo que nós almejamos, nada vai vir de fora para dentro.
Tudo é de dentro para fora. Como nós enxergamos a vida? Como nós enxergamos a nós próprios? Acreditamos na nossa potencialidade divina? É o primeiro passo, né? Se nós acreditamos em Deus e acreditamos que somos filhos de Deus, filhos da luz, o potencial já está em nós. O próprio Cristo falou, né? Sois deuses, porque nós somos capazes de realizar tudo aquilo que Ele realizava, mas nós precisamos acreditar nisso e trabalhar nesse sentido, né? Porque nada vai cair do céu, certo? Então tá bom por hoje. Vamos ficar com esta reflexão, com mais essa lição muito bonita, né? Que também é do José Carlos de Luca, esse livrinho aqui, né? Do Chico Xavier. São reflexões profundas, como eu disse no começo, né? Que nós já sabemos essa lição, quantas vezes nós já ouvimos sobre isso, né? Mas não paramos para fazer uma reflexão profunda, honesta, né? Honesta no sentido assim, de olhar para dentro de nós mesmos e aceitar a nossa sombra, né? Porque nós somos luz e sombra ainda. Estamos no processo de ser luz, mas ainda temos sombra. E nós precisamos ser honestos em aceitar essa sombra, porque só quando nós aceitarmos é que nós poderemos modificar alguma coisa. Tá bom? Gratidão pela atenção de vocês. Que Jesus esteja nos nossos corações sempre. Que assim seja. Tá bom. Então vamos fechar então essa nossa conversa. Vamos então olhar para dentro de nós nesse momento. Vamos fechar os nossos olhos, fazer aquela respiração profunda, suave, descansando o nosso corpo, relaxando, desde a pontinha do dedão do pé até os fios de cabelo. Vamos inspirando e expirando, relaxando todo o nosso corpo. Vamos visualizando uma luz muito branca que preenche todo esse ambiente e que vai nos envolvendo com muito carinho, com muita leveza, como uma névoa a nos abraçar. E esta luz amorosa vai penetrando todo o nosso ser e se instalando naquele local do nosso corpo que precisa de atenção, que precisa de regeneração. Vamos dar autorização a essa luz amorosa para que ela trabalhe todo o nosso corpo, fazendo a renovação celular, trazendo bem-estar, trazendo leveza. Vamos visualizando agora, na altura do nosso coração, uma luz cor-de-rosa, muito intensa, pulsante. E ela se aloja dentro do nosso coração, pulsando para fora, para dentro. Vamos permitindo que esta luz trabalhe todos os nossos sentimentos descompensados. Que possamos trabalhar o perdão, a mágoa, o ressentimento. Que possamos limpar o nosso coração, dando espaço
sentimentos mais elevados, como a alegria, a paz. Vamos respirando profundamente, pensando nesta palavra, alegria. O sentimento da alegria está ainda acima do sentimento do amor. É o sentimento que nos fortalece, que nos dá vontade de viver. Vamos elevando então os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, agradecendo pela sua luz amorosa, que nos convida a todo instante para o despertar, para a renovação. Obrigado, Jesus, por estar à nossa frente, por nos dar forças, por fortalecer a nossa fé e a nossa esperança. E assim dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus.